Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira de Sucesso, um programa que é pensado e idealizado para falar sobre carreira de sucesso. E hoje eu tenho aqui um convidado muito querido, muito especial, que eu admiro muito, que tem uma carreira belíssima. E o foco dele nessa construção da carreira é o nosso assunto de hoje, vendas. Seja muito bem-vindo, meu querido Carlos Ferreira. Olá, Sidmar. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui novamente e a gente se encontrar num momento aqui tão oportuno, né, no seu podcast. Né? Então, muito bom. Carlos, aqui no podcast nós sempre começamos lendo um versículo da Palavra de Deus, que é o nosso pilar, onde nós fundamentamos toda a nossa estrutura profissional, que está lá em Colossenses 3:23. Diz o seguinte, 3:23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor, olha só, Carlos, a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que você e eu estamos servindo. Amém. Muito bom? Muito bom. Amém, amém, vencedores. Então, Carlos, vamos começar fazendo uma pergunta bem provocativa. Já que o assunto nosso hoje é vendas, né? Uhum. O Carlos é especialista em venda, é uma das pessoas que eu mais admiro sobre esse assunto vendas. Carlos, você acha que dá para construir uma carreira de sucesso sem ser um vendedor? Sidmar, pode até ter, eu não conheço, né? Então, eu acredito... Então a resposta é não. Eu não conheço. Até agora, nessa experiência de vida... Tudo precisa da habilidade em vendas, isso, né? De uma certa reforma, né? Eu acredito que numa empresa privada só existe duas áreas, né? A que vende e a que ajuda a vender. Olha só. Essa então, é a visão. Não é só necessariamente quem vive da profissão de vendedor. Uhum. Quando eu falo carreira sem habilidade de vender, eu estou dizendo aquela pessoa que não tem um estilo de vendedor. Dificilmente ele vai ter uma carreira de sucesso, porque tudo é venda. Sim. Até para casar a gente tem que vender, não é verdade? Exatamente. Então quem tem habilidade em vendas, olha só pessoal, vai sempre se relacionar, não vai faltar pretendentes, tá? Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho aqui da venda no mundo business. O que você me diz das habilidades, das competências que hoje, o mercado de hoje, mais espera, mais cobra de um profissional de vendas? Ou digamos, de um profissional, porque todo mundo é vendedor. Uhum. Sidmar, vamos falar nos dias de hoje, pós-inteligência artificial. Eu acredito que mais do que a gente investir em capacitação de venda, tem a ver com o que você comentou aí no início do podcast. Você precisa se autoconhecer. Olha só. Né? Por quê? Porque você fazer uma coisa por uma necessidade sem estar ligado ao seu princípio, ao seu propósito, é bem mais desafiador nos dias de hoje. E não rola, né? Você vai até um certo tempo, depois Exatamente. A coisa... Exatamente. Porque decai. Vender é ajudar a resolver problemas. Ótimo. Né? Tudo que você vai oferecer. Vender é ajudar a resolver problemas. Exatamente. Então, quando você tem essa satisfação de ajudar a resolver problemas dos outros, efetivamente você resolve o seu problema de venda. E quando eu resolvo um problema, eu deixo alguém feliz. Sim, sem dúvida. E o dinheiro torna-se consequência. Exatamente. Então, fazer alguém feliz, vender é consequência. Se eu resolvo o seu problema, obviamente você ficou feliz, você criou um relacionamento, você ficou agradecido. E aí, naturalmente, você me remunera por aquele momento, por aquela satisfação. O resultado é a consequência, exatamente. É isso aí. O resultado é a consequência. Então, eu entendo que a mentalidade de um profissional de vendas ou de um profissional é sempre buscar resolver o problema. Exatamente. Sidmar, eu te falo que quando eu entrei na área de vendas, eu queria resolver o meu problema. Olha só. Né? Eu queria melhorar de vida, mas conta um pouquinho a sua história. Eu acho muito interessante aquela história daquele menino. De uma forma resumida, né? Aquele menino pobre lá de Fortaleza. Eu sou do Nordeste, nasci em Recife, mas essa história aconteceu em Fortaleza. Não, eu nasci em Recife, mas depois eu fui morar em Fortaleza. A minha família, por parte de mãe, é de Recife, por parte de pai, é de Fortaleza.
Então, no Nordeste tem um termo chulo chamado rapaz véi. O termo é chulo, não é rapaz velho, é véi. Né? É a pessoa que chega na fase adulta e ainda é sustentado pelos pais. Então, até Entendi. os 36 anos de idade, eu morava na casa dos meus pais e era sustentado pelos meus pais. Até os Então, 36, Carlos? até os 36. Nossa. Né? Se um homem passa na rua, se uma mulher olhar e falar, nossa, eu quero conhecer aquele rapaz, e comenta com uma amiga, a amiga fala, não, ali é um rapaz velho, pronto. Aquele rapaz Falou ali tudo, vai ficar queimou. solteiro. Exatamente. Isso me incomodava muito porque eu queria melhorar de vida e tal, mas eu era um revoltado. Né? O que é o revoltado no sentido aqui da minha história? É que eu queria ter as coisas e eu acreditava que quem deveria me fornecer seria meus pais. Olha só. Né? Então você era frustrado porque os seus pais não tinham recurso financeiro para te fornecer aquilo que você idealizava aos 36 anos. Até os Aquela 36. concepção de vendedora não tinha ainda desabrochado em você. Não, não. É mesmo, cara. Aí, o que aconteceu? Eu saí com uma moça e ela engravidou. Então, aquilo que eu reclamava dos meus pais, eu ainda estaria pior, porque eu ia colocar uma filha no mundo, não teria condições nem de mantê-la, porque eu nem conseguia me manter. Então, eu comecei a avaliar que aquilo que a gente mais tem medo, aquilo que a gente mais critica nos outros, ok, tende a vir com muito mais intensidade na nossa vida. Então, a dica que eu passo para você, como vendedor, não foque na sua venda, foque em resolver o problema do outro, porque quanto mais você resolve, mais resolve o seu problema. Então, Indiretamente resolve o seu problema. Olha só que exatamente. interessante. Então, essa mentalidade, ao atender um cliente, não se importa se é virtualmente ou se é presencial, que eu atendo uma pessoa, eu vou ter a preocupação de resolver a dor dele, o Exatamente. problema dele. E, por consequência, por resultado, ele resolve o meu. E Exatamente. é uma mentalidade que a gente não vê isso muito habitualmente nas empresas, né? Esse é o desafio. A pessoa pensa em querer te empurrar a mercadoria, resolver a dor dela, bater a minha meta dela, mas não tem aquele olhar de que eu preciso atender você. E como é que ficou essa história? Hoje eu sei da sua carreira, eu sei que você é um homem próspero, é um executivo de muito renome, né, de muito prestígio. E quando eu falo próspero em todos os sentidos, família, espiritualmente, financeiramente, depois de 36 anos você se apaixonou por vendas? Então, aí eu fui para uma Que inclusive você necessidade. é um consultor de vendas, um executivo na área de vendas. Isso. O que aconteceu na época? Eu disse, olha, para que eu cresça, eu preciso atuar na área de vendas. Era a minha visão. Por quê? Porque vendas tem a ver com o resultado, né? Se você é eficiente, o resultado vai vir como consequência. Só que eu comecei dando aula de informática, num curso de informática que hoje não existe mais. Ela foi adquirida por um grande grupo. E lá eu aprendi a ser dinâmico. Eu tinha que dar aula de Windows, Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, Photoshop, PageMaker, Outlook, Fireworks, Flash, Dreamweaver e VB. Né? Eu tinha que dar aula. Então eu não poderia só dar aula. Eu tinha que ser de uma forma em que o aluno entendesse a Bem aula. didático. Didático. Então, por quê? Porque eu era professor horista. Não, nem CLT era. Eu ganhava por hora e não tinha nenhum vínculo. Se eu desse aula e o aluno não entendesse, ele poderia ir lá na coordenação e dizer assim, eu quero mudar de turma. Fazer uma queixa sobre você, tá você desempregado. Exatamente. E aí Então, você viu dessa a maneira, necessidade de aprimorar essas habilidades, de convencer alguém a gostar da sua pessoa e da sua aula. e de forma rápida. Lembra que eu já estava com 36 anos de idade, não Um tinha filho mais para tempo para nascer. perder. E na época eu negociei com a mãe para segurar lá a pensão até a situação resolver. E ela segurou. Então até isso me deu mais um foco, né, para eu dizer, olha, eu não posso fazer isso por muito tempo. Para sempre. Né? Então isso fez com que eu procurasse focar em ser objetivo naquilo que era necessário. Que te trouxesse um resultado para aquela situação que você estava Isso. vivendo. Então, tudo foi movido por uma necessidade. Isso. E aí você descobriu um horizonte gigantesco. Aí é o que você falou em outros momentos que a gente já teve, a importância do network. Tinha um aluno que era dono de uma distribuidora, gostou lá da minha didática, né, da minha forma, e me convidou para trabalhar na empresa dele. E a partir daí eu comecei a trabalhar na área de tecnologia da empresa dele, mas eu tinha convívio com os vendedores e eu sempre queria ter essa oportunidade. Por qual motivo? Porque venda tem a ver com resultado. Não existe um vendedor
gordo, magro, alto, baixo, banguelo, loiro, careca. Não, existe vendedor que bate meta e o que não bate meta. Pronto, final. Então, se ele bate meta, ele é lindo. E Ele aí é uma você viu os beleza. resultados, né? Exatamente. Visível, o carro do vendedor, o relógio dele, como é que ele se apresentava, e você ali na tecnologia. Isso assim, olha, a gente tem que saber mudar de fase, né? Mudar de fase no melhor momento que a gente puder. E qual é o melhor momento? Sempre é o agora. Então eu me conectei com o melhor vendedor e entender com ele o que é que ele fazia para fazer a diferença. Olha só. E simplesmente colocar em prática. Essa é a dica que eu passo para qualquer pessoa que quer trabalhar na área de vendas. Se você entrar numa empresa e você quer aprender a vender, procure saber quem é o melhor e se apresente a ele e diga: olha, tudo bem, Sidmar? Meu nome é Carlos, estou entrando aqui na sua empresa, me disseram que você é a melhor vendedora, eu queria te convidar para almoçar, porque eu queria aprender com você. Você me ajuda? Nossa, você acha que isso é muito comum nas pessoas, ter essa Não. humildade? Primeiro, de reconhecer que tem alguém que sabe mais do que ele. Uhum. Depois, a humildade de pedir. Tem gente que não gosta nem de pedir para Deus, que diz que eu não peço nada para Deus, só agradeço. Contrário de mim, eu sou uma filha pidona, peço tudo para ele, inclusive clientes, Tem e que bons pedir, clientes. tem que pedir. E o depois de ter a humildade de pagar um almoço, não é nem humildade, a generosidade de pagar um almoço, sentar com alguém e aprender. Eu percebo que as pessoas hoje vivem na geração do Adão, né? Já nasceu sabendo tudo. Né? Aquela pessoa que não tem a humildade de pedir. E em vendas, isso é muito necessário. Até Sim. mesmo para as pessoas que têm muita experiência. Existe sempre alguma coisa que eu posso aprender. Tem uma dica, Sidmar, que funciona desde quando Adoro dicas, Carlos, fala para nós. desde quando eu me tornei gestor, né? Eu comecei como vendedor, depois eu fui gerente Nordeste, Norte e Nordeste, Nacional, até o cargo de diretoria. Eu chamo de manchete da vida. O que é isso? Quando eu vou entrevistar um candidato, eu não olho o currículo dele nesse momento. Eu quero que ele simplifique a história dele em 10 ícones. 5 ícones falando da vida pessoal e 5 ícones falando da vida profissional. Então, dentro dessa história que ele tem que ligar o pessoal com o profissional, eu vou ver se eu me identifico com a linha de propósito dele. Se identificar, aí sim a gente vai para a próxima fase. Senão, eu não vou tomar o tempo dele. Entendi. Por qual motivo? Porque, Sidmar, você não faz o que você faz só pelo dinheiro. Você não aguentaria por muito tempo. Você faz pelo propósito. Fica muito raso, né? Quando eu trabalho só Exatamente. por dinheiro. Fica muito raso, fica tudo muito pesado. Mas Isso. o propósito torna tudo significativo. Exatamente. Tem uma razão de ser, né? É o nosso motivo de acordar. É por isso que quando eu entrei numa empresa para trabalhar com vendas, o que eu vendia, eu compraria se eu fosse cliente. Então, todas as empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar e crescer junto com ela, eu também compraria se eu fosse cliente. Então, a Entendo. dica que eu passo para você e para os seus amigos, né, é que se você for trabalhar na área de vendas, avalie se você compraria o que você vende. Porque se você fizer isso, você fatalmente vai se tornar um grande profissional. Mas se você vender aquilo por necessidade, você pode até vender, mas você não vai ser um dos melhores na sua E área. vai ficar sempre aquela sensação de que eu não consegui. Não vai Isso. ter a sensação de derrota. E muita justificativa, Sidmar. Mas me fala uma coisa, cara, de uma forma bem prática. Hoje, o que que o mercado mais espera de um profissional? Sidmar, hoje, pós-inteligência artificial, eu não tenho medo de vendedor. Eu tenho medo de vendedor sem tecnologia. Ou melhor, eu tenho medo de vendedor com tecnologia. Um vendedor muito bom, sem tecnologia, e um vendedor mediano com tecnologia, ele vai ser melhor do que esse vendedor sem tecnologia. É mesmo, Carlos? Exatamente. Fala um pouco disso. Porque é o seguinte, hoje, por exemplo, para eu vir para cá, eu não precisei de perguntar como é que eu faço para chegar aqui. Você compartilhou a localização, usei a tecnologia, cheguei aqui. Cheguei. Né? Hoje eu tenho um carro elétrico, então eu ligo o carro, não espero ele esquentar. Eu já venho rápido. Eu tenho um carro, o carro quando chega no sinal, eu piso no freio, eu não tenho que ficar segurando o freio do carro. O carro fica Tecnologia. piso. Ok. Você vai entrar em contato com o cliente, vai fazer uma reunião, você faz uma reunião com o seu celular. Você vai
fazer enviar uma proposta, a proposta é uma assinatura digital. Então, quantas tecnologias nós temos hoje para ganhar escala? Imagina aquelas pessoas que têm muito conhecimento, mas fazem um processo old school, processo tradicional. Ele pode ter venda, mas ele não vai escalar venda. Entendi. Um exemplo muito comum, vou dar um exemplo simples. Quando eu mostrei para minha esposa que ir ao supermercado e comprar via online, quanto de tempo que ela economizou, a gente não faz mais supermercado presencial. Fruta sim, mas compras a gente compra pelos aplicativos. Então, imagina, você desce, pega o carro, vai no supermercado, carrinho de compra, pega o produto, bota no carrinho de compra, tira, bota no PDV e assim por diante. Mas onde é que entra a emoção do olhar, de sentir o cliente? São as modalidades de venda. Né? Para comprar um produto no supermercado, o sentimento não tem essa necessidade. Porque não tem nem vendedor no supermercado, tem atendente, repositor de compra, né? Exatamente. Mas quando você vai comprar um produto de alto ticket, né? Uma casa, você vai fazer uma viagem, é muito importante você saber se aquela pessoa tem conhecimento para te passar mais informações. Entendi. Né? É praticamente impossível uma pessoa que vai comprar uma casa num condomínio fechado, você não vai querer visitar a casa, conhecer a estrutura, mas tem que ter um vendedor para poder te atender. Você me falou de um parâmetro indispensável. Como é possível, então, hoje ser um vendedor escalável? Eu tenho que ter o uso da tecnologia, ok? É até importante aproveitar aqui de falar a diferença de escalonável para escalável. Se você tem uma padaria e tem 10 funcionários, e você tem lucro, para você crescer, você tem que abrir uma outra padaria e tem que contratar mais 10 funcionários. Sim. Isso é escalonável. Escalável é, eu tenho uma empresa que tem 10 funcionários, eu tenho 100 clientes. Para atender 500 clientes, eu contrato mais 2 funcionários. Ele é escalável. Para você ter uma base, eu fui no Vale do Silício em 2016 e a informação que eu tinha é que o WhatsApp, na época que atendia vários países no mundo, tinha menos de 100 funcionários. É escalável. A Netflix tinha menos de 100 funcionários. É escalável. Ele não precisa de contratar proporcionalmente a quantidade de funcionários para crescer. Então, tecnologia hoje é uma ferramenta de apoio. Né? De apoio. Ferramenta de apoio. A outra tem a ver com o seu propósito. Você realmente compra aquilo que você vende? Bacana. Né? Você procura ser a sua melhor versão naquilo que você faz. Né? Uma das coisas que eu também gosto de perguntar para quem trabalha na área de vendas é: quantos livros de vendas você já leu no ano? Quantos cursos de venda você já fez no ano? Quantas mentorias, o que é que você já investiu de relacionamento que você fez no ano? Se você não fez nenhum desses investimentos, você tem um desafio de crescer no mercado tão competitivo e tão ofertante. Provavelmente você vai ter dificuldade de ser recolocado numa posição de destaque. Exatamente. E hoje as coisas acontecem cada dia que passa mais rápido. E a habilidade em relacionamento? E as habilidades nos relacionamentos? Porque ainda é um tropeço, né, dentro das empresas. Sidmar, existe ações, fases no processo da venda. Por exemplo, uma boa apresentação atrai um cliente, né? Você saber se expressar atrai o cliente. Sim. Mas se o seu conteúdo for fraco, for Não fofo, sustenta o cliente. não vai sustentar o cliente. Então, é um conjunto de atividades. Então eu sei conversar com o cliente, eu sou bom no argumento. Tudo bem, mas o seu produto, em comparação ao seu concorrente, não é bom. Você pode até vender com muito argumento, mas na hora que ele conhecer o outro produto e ele optar pelo outro, dificilmente ele vai conseguir voltar a comprar de você. Então, hoje, é entender que você tem que conhecer não só o que você vende, mas os que os concorrentes também disponibilizam oferecem. também. Isso tem que ser muito constante. E trabalhar bem a relação de custos e benefícios. Sim, sim. Isso tem que estar sempre em constância. E a transparência nessa relação com o cliente, ela é válida? Ou seja, não mascarar o custo nem o benefício. Ou seja, mostrar o valor daquilo e também proporcional ao que eu ganho, que o produto meu vai te oferecer. O que acontece, Sidmar? Na área de vendas, especificamente em qualquer segmento, mas a área de vendas, lembra que a gente falou aqui no início que você acredita no produto ou serviço que você vende?
A maioria dos vendedores diz assim, sim, ok, me fala os benefícios ou os diferenciais do seu produto em comparação aos seus concorrentes. Seus concorrentes. Poucos vendedores sabem dizer isso, Exatamente. entendeu? Então, eles estão acostumados a falar aquilo que todo mundo quer ouvir, mas ele não tem segurança naquela informação. E acostumado a falar que todo mundo quer ouvir e falar o preço. Uhum, E as condições de pagamento. Não exatamente. deixa nem o cliente perguntar, ele próprio já vai mostrando como é que se faz para adquirir aquele produto. E aí, muitas vezes se torna caro, Uhum, porque nós não compramos o produto, nós compramos o que aquele produto vai me a agregar, o que eu vou transformação, ganhar, a né? Qual é a transformação. transformação que aquele produto vai me proporcionar. Desde uma barra de chocolate, cereal, até uma casa, um carro bem maior, mas sempre em busca de algo melhor. E Uhum, nesse algo melhor, eu preciso ser convencida, persuadida que o meu produto, aquele custo, está compatível com o que eu vou ganhar. Então, sempre quando alguém me pergunta, mas está muito caro, o que você poderia fazer de melhor? E eu sempre pergunto para ele, qual é a sua dúvida? Então, ficou uma dúvida. Qual dúvida? O que eu estou pagando não está me convencendo com o que eu vou levar. uhum. Então, aí nós voltamos de novo ao que o produto ou o serviço vai agregar para você. Existem muitas metodologias, Sidmar. E uma das que a gente gosta de usar para atender grandes clientes na área de consultoria ou na área de assessoria, existe uma diferença de consultoria e assessoria, Uhum, onde a consultoria eu te digo como você tem que fazer. E a assessoria eu faço com você. Então, uhum. muitas das vezes, alguém negocia uma consultoria e olha preço. E quando você está numa negociação e ele fala que o concorrente X está mais barato do que o seu, a diferença é que onde é que está o seu diferencial? É no resultado que você já gerou para os seus clientes. Então a Entendi. questão não é preço, a questão é a transformação. Se você está fazendo uma consultoria e a consultoria do concorrente custa 10 e a sua custa 30, ok? Ele fala assim, nossa, a consultoria do outro cliente é mais barato. Ok. Mas qual foi o resultado que você quer e quais foram os cases que ele já mostrou para você Entendi. dentro do seu perfil? Olha os meus. Qual desses aqui você quer arriscar? Em 10, onde não tem nenhuma garantia, não tem nenhum resultado, ou esse aqui onde você tem resultado? A diferença não é no preço, né? Mas sim no resultado. Ou Exatamente. seja, é isso que me convence. Qual o Isso. resultado? Aquela sensação de que eu paguei caro e levei pouco, isso é frustrante. Provavelmente esse cliente não volta mais a Exatamente. comprar de você. Carlos, me fala mais um pouquinho dessa habilidade de prospectar cliente, de abordar e principalmente que eu acredito que a maior dor dos vendedores é a hora de falar de valores, de fechamento da venda. Ou seja, aquele momento em que eu te convenci que o produto é bom, eu te convenci de que esse produto vai sanar o seu problema. Agora vamos partir para quanto custa? O que está acontecendo nos dias de hoje, Sidmar? Eu estou te falando muito isso pós-IA, né? Pós-inteligência artificial. Não vai ter mais aquele vendedor negociador. Acho bem desafiador depois da IA. Por quê? Porque o que vai ter é clientes comprando aqueles resultados dos clientes daquela empresa ou daquele profissional. Entendeu? Você contrata um vendedor muito bom, mas o cliente hoje ele está mais maduro, ele tem mais oferta. Ele vai dizer assim, você é um bom vendedor, quem são seus clientes e me mostra os resultados deles. Entendi. Ou seja, o acesso a essas informações estão mais fácil para aquele cliente, ele vai logo olhar. É o que as Isso, pessoas fazem quando vão comprar um produto no exatamente. site, olham lá quais são as queixas, quando reclamou e tudo mais. Ele não vai mais se preocupar só com argumento, com técnicas de Uhum, venda. A técnica de venda, os argumentos, vai ser no momento em que o produto está sendo comparado, tem a mesma similaridade, ok? Aí o diferencial do vendedor vai fazer a sua vai parte. fazer o plus. Isso, mas se o produto não for bom, tenha certeza que hoje ele vai ter que se sacrificar muito mais e ainda não é garantido que ele vai conseguir Que atingir o reverter a objetivo. venda. Exatamente. Entendi. Muito bom. E quais são os pecados mais comuns que um vendedor comete? Os erros, as falhas, né? A gente chama de pecado capital das vendas. Ele precisa ser uma pessoa que organiza a sua vida pessoal.
É mesmo? Exatamente. Até que ponto a vida pessoal de um profissional, não Uhum. necessariamente profissional de vendas, afeta os seus resultados? Em todos os pilares, em 100%. Eu vou te dar um exemplo de forma mesmo? clara. Eu não conheço nenhum vendedor de sucesso que não tenha pelo menos 6 meses do seu padrão de vida em dinheiro. Se ele tem um padrão de vida de 10 mil reais, se ele não tiver 60 mil reais em dinheiro, ele não é um vendedor de sucesso. Por qual motivo? Porque ele vive de depressão e ansiedade todo mês. Por quê? Ele não bate meta, então ele tem ansiedade para trazer o resultado. Quando ele não traz o resultado, no início do mês ele tem depressão porque ele tem conta para pagar e não consegue pagar. Então essa é a diferença. Como é que ele é E de aí o alta emocional performance? dele vai ficar extremamente abalado e comprometido para quando ele vai para uma mesa de negociação, ele vai com ansiedade muito grande, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. E aí ele esquece todas as estratégias, todo o brilho no olhar e compromete o resultado. Imagina o vendedor que tem uma meta para vender, seja 100 mil reais, um exemplo. Ele só vendeu 20. E ele tem que E vender hoje são 100. dia 15. Hoje é dia 15. Aí a esposa dele liga e faz assim: meu amor, a escola está me cobrando aí os 3 meses da mensalidade que está em atraso dos nossos 2 filhos. E aí, quando é que a gente vai pagar? Eu quero ver esse vendedor equilibrado e ser um cara de alta performance com esse tipo de pressão. Entendeu? Então, por isso que muitas das vezes, a primeira meta que ele tem que atingir é, no mínimo, 6 meses do custo fixo dele em dinheiro. Por Ou seja, eu quê? preciso poupar, me organizar financeiramente Exatamente. para me poupar. Isso. Por qual motivo, E Sidmar? quando ele atinge meta, que ele ganhou um pouquinho mais, o que ele faz? Ele gasta. Vai para a galera, né? Exatamente. E aí vai para a alegria, que eles chamam de alegria. Só Exatamente. que a conta chega. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Por isso que o que você falou no início aqui do podcast, eu vou até pegar essa parte da Bíblia, porque eu uso uma outra, né? Em tudo dai graças, né? Mas assim, essa daqui eu achei muito legal e a gente vai absorver e te agradecer por compartilhar. Bacana. A diferença é, o que você faz? Você faz para resolver o seu problema ou para resolver o problema do cliente? Então, muitas das vezes, as pessoas dizem assim, não, isso aí é para falar bonito e tal. Coloca em prática. Antes Coloca o de... falar bonito em prática para você Isso, depois ver o exatamente. resultado. Né? Então, muitas das vezes, quando você contrata um vendedor, você fala do seu produto, treina ele no produto e vai vender o produto. Só que ele não conhece o produto como cliente. Então, qual é a dica que eu passaria? Ele vai entrar numa empresa que ele vai vender qualquer produto. E a empresa mostra os benefícios do produto. Você faz o seguinte, eu queria conversar com os clientes. Me indica 2 ou 3 clientes que já compram o nosso produto. Vai lá no cliente e pergunta para ele o que fez ele comprar, o que faz ele continuar com o produto, se ele já indicou para algum amigo ou parente e como é que ele indica. Só essas 4 perguntas. Essas 4 você contextualiza, tabula e usa esse mesmo conteúdo para os próximos clientes. Você vai vender. Vou recapitular. Imagina que eu fui trabalhar numa empresa onde você era cliente. Sim. Eu digo, olha, empresa, eu queria conhecer um cliente da nossa operação. Ele vai dizer, olha, vai falar com a Sidmar. Eu vou até você. Oi, Sidmar, tudo bem? Meu nome é Carlos, trabalho na empresa X, que é uma prestadora de serviço para você. Eu queria te fazer 4 perguntas, se você me permitir. É possível? Sidmar, o que fez você comprar da gente? X. O que faz você continuar com a gente? Y. Você já indicou para algum amigo ou parente? Sim. Como é que você indica? Pega essas informações, tabula e começa a ir atrás de outros Indicação clientes. ainda continua sendo um dos maiores apelos da venda. Cada dia que passa vai se tornar maior. Mas por qual motivo? Porque o mercado é ofertante. A gente não tem tempo e nem mais paciência, de para testar. Nós não temos mais paciência e tempo para testar. Então, meu amigo, meu parente, já usou, já comprou, já veio aqui, já é mais do que meio. Eu diria que 70% da venda já foi fechada. Eu vou te dar um exemplo, até do ponto de vista do nosso dia a dia. Hoje, as mídias, né, as redes sociais, eles não olham mais a quantidade de visualização. Sabe o que eles olham mais? A quantidade de compartilhamento.
Porque se você assiste um conteúdo e gosta, você pode dar um like. Por isso, gente, compartilha esse podcast, tá? Porque o conteúdo é Exatamente. muito bom, muito rico, muito interessante. Sai da rotina do que é vender, do mesmice de venda, né? Ou seja, estamos trazendo uma visão muito contextual do momento que nós vivemos e para onde o mundo está caminhando. Sim, sim. Não dá para enxergar diferente, mas ter uma visão mais arcaica, conservadora. Mudou e mudou muito radicalmente. Precisamos ter coragem de admitir isso e trazer isso para a nossa realidade. Para você ter uma base, Sidmar, o que você gosta, você compartilha. Sim. O que você não gosta, naturalmente não Se compartilha. você for educado, você deleta, Isso. ignora e tudo bem. Se você vai para um lugar e quer conhecer, você não vai olhar a empresa, você vai olhar quem já foi, quem já usufruiu, e ele vai colocar o ponto de vista dele. Então você acaba escutando muito mais quem é cliente do que aquilo que a empresa quer apresentar. Então Olha só, isso é uma nova realidade. temos um case vivo aqui. Quando você chegou, você dividiu comigo uma experiência de viagem. Eu te perguntei o quê? Me passa o nome do hotel quando você se hospedou. Exatamente. Aconteceu isso aqui alguns minutos atrás. Se eu não gostasse do hotel, eu vou dizer assim, Sidmar, não Vá para a compra. cidade, mas não vá ficar nesse hotel. Exatamente. Então é por isso que cada dia que passa eu tenho que me preocupar verdadeiramente em trazer sucesso para meu cliente. Se eu trouxer sucesso para meu cliente, ele vai compartilhar. Se ele compartilha, quem vai nos procurar, ele quer ter o mesmo resultado desse cliente. outro cliente. Como a gente já entregou o resultado, a gente tem a possibilidade de manter. repetir é muito maior. Exatamente. Bacana, muito bom. Carlos, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que você dissesse 3 coisas chaves. Você que é um homem de vendas, é um executivo de vendas, para quem trabalha, para quem é profissional, não só para quem vive de vendas, para quem é profissional. 3 coisas que você diria para ele, que você diria para o Vitinho, que é seu filho, quando ele estiver no mercado já trabalhando. Vamos lá, invista. Está perto, né? Já está rapazinho. Já está com 14 anos. Já tem seus próprios ganhos. Ele já faz o papel de videomaker e já ganha o seu próprio dinheiro. Olha que gracinha. Sidmar, primeira coisa, encontre o seu propósito. Primeiro, né? propósito. Alinhar o seu propósito com aquilo que você desempenha. Isso. Segundo, né? Não perca tempo com outra coisa. Nosso tempo é finito. Nós já fizemos check-in. A gente só não está vendo a data de embarque, mas nós vamos embora. Então, invista naquilo que faz a diferença para você. E o terceiro é uma coisa que eu aprendi com você. Até hoje funciona. Eu trabalho na área de vendas desde 2006. E o pessoal me perguntou, Carlos, teve algum ano que você não bateu meta de vendas? Eu digo, não. De 2006 para cá. Carlos, mas como vendedor, nunca deixou de bater meta? Não. Como gerente Nordeste, Norte-Nordeste, nacional, diretor, nunca deixou de bater meta? Gente, é verdade. Eu acompanho o Carlos já tem o quê, Carlos? Desde 2006. Né? E sempre foi essa trajetória. E eu aprendi com você, Sidmar, isso. Eu uso isso até hoje e funciona. É mesmo? Isso. O que será? Você comentou uma vez comigo e eu disse assim, será que funciona? Lembra que a gente falou aqui um pouquinho. Eu disse, deixa eu colocar em prática. E funciona. Todas as vezes que eu vou num cliente ou em qualquer apresentação, eu sempre vou ao banheiro primeiro e peço para que o Espírito Santo esteja do meu lado. Amém. Aqui no nosso podcast tem as cadeiras. Então sempre eu acredito que ele está do lado aqui. O que nós fizemos hoje antes de começar a gravação, Carlos? Fizemos a nossa oração, né? Exatamente. Para que esse podcast não seja apenas mais um, mas seja algo que vá criar conexões, que vá justificar o propósito desse podcast, que é construir e investir na vida profissional de quem está nos ouvindo e assistindo. Você falou de três dicas, né? 3 pilares. 3 pilares. Propósito, foco, não perder tempo, que o nosso tempo é finito, e o Espírito espiritual. Santo. Se eu colocasse num só propósito, eu diria para você o seguinte: nós somos um espírito, um corpo físico. E a maioria das pessoas vivem como se fosse o físico tendo um espírito. Então, aqui é finito. Aqui é finito. Por mais que você cuide da sua alimentação, da sua saúde e tal, tem tempo. E temos uma alma que levamos o corpo, né, e o espírito. Exatamente. Para levar uma mensagem. Então, na hora que você entender que a prioridade é espiritual, ok? Você não vai enrolar na venda, você não vai ser... mentir,
entendeu? Antiético, Antiético, mentiroso. vai saber lidar com o seu par, seja Exatamente. ele presencial ou não, vai saber respeitar o propósito da empresa onde você está engajado, vai honrar. Honra é uma coisa que está muito fora de moda, né? Honrar o chefe, honrar o colega. As pessoas querem sempre que tudo aconteça como elas querem, mas esquecem que primeiro eu preciso honrar aquela pessoa. Uhum. Então, honra é uma coisa que eu falo muito, honrar o meu chefe. Eu sempre falo quando eu estou conversando com a equipe, com os times de apoio, falo, olha, você já orou para o seu chefe ficar milionário? Porque você precisa ficar rico. Então, para você ficar rico, ele tem que ficar Milionário. milionário, exatamente. Então, para de ter inveja dele, para de ficar espraguejando a vida que ele leva, o carro que ele comprou, a viagem maravilhosa que ele fez. Abençoa e fala, eu quero que ele fique milionário, porque para ele ficar milionário, ele tem que levar o time junto. E aí eu vou subir cada vez mais. Essa é a visão de um vencedor. Sim. Torcer para que o meu chefe fique milionário. Aí depois eu volto naquele ambiente, passo um tempo, pergunto para ele, e aí, seu chefe já ficou milionário? Está pegando no pé dele? Então é muito engraçado, porque eles viram para o CEO da empresa, para o patrão, e falam, e aí, patrão, já virou milionário? Eu estou querendo ficar rico logo. Então, por favor, acelera. É isso aí. E aí Boa. fica divertido, né? Sem dúvida. Bom demais. Querido, É isso aí. muito bom ter você aqui, uma gratidão imensa, e principalmente porque você acreditou. Quando eu disse isso a você, em 2006, você ainda não tinha conhecido Jesus. Lembra, Carlos? Uhum. Ainda era só um homem que você admirava. Hoje eu sei que Jesus é o seu Senhor. Amém. E eu fico feliz porque você trouxe a grande diferença na vida de um profissional. Porque dinheiro sempre é consequência de um propósito maior, do qual Deus nos chamou. Amém. Amém? Amém. Beijo carinhoso, meus vencedores queridos. Até o próximo podcast. Um abraço.